Muito boa noite. Estamos aqui novamente na TV GGN, né, falando sobre o Brasil a partir de um olhar esmiuçado do Nordeste. Esse é o Pense Brasil Nordeste e o tema de hoje será arte, cultura e história, as profundidades do Brasil nordestino. Ninguém melhor para aprofundar esse tema do que Juca Ferreira, né? Ex-ministro da Cultura por 2 vezes, foi ministro de 2008 a 2010 no governo do presidente Lula, depois foi ministro no segundo mandato da presidenta Dilma, como ministro da Cultura. Antes tinha sido secretário executivo do Ministério da Cultura, ou seja, conhece profundamente, acompanhou praticamente por 12 anos, né, o Ministério da Cultura, é sociólogo, nascido em Salvador, ex-militante estudantil, ex-exilado, né, passou pelo Chile, Suécia, França, transitou também como vereador na cidade de Salvador, foi secretário do Meio Ambiente na gestão da prefeita Lídice da Mata, né? E hoje está aqui conversando conosco acerca da importância cultural do Nordeste brasileiro para o Brasil, né? Então é um prazer muito grande tê-lo aqui, ministro Juca, e eu sei que você tem uma intensa e profícua atuação na área da cultura. Antes de falarmos especificamente sobre a nossa região, o Nordeste brasileiro, gostaríamos de ouvi-lo sobre um panorama do setor no Brasil. Em suas 2 passagens pelo Ministério da Cultura, você revitalizou áreas antes esvaziadas, como a FUNARTE, né, a Fundação Nacional das Artes, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, este último de especial importância para a região nordestina, como veremos mais adiante. Também requalificou a Lei Rouanet de Incentivo Cultural, recuperou a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, entre diversas coisas. A primeira questão que eu coloco para você, ministro, é se você pode nos apresentar um panorama mais nacional, um relato sobre suas experiências à frente dessas áreas tão marcantes e de certa forma, definidoras da nossa identidade como povo e nação. Muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco, ministro Juca Ferreira. Bem, boa noite. Eu que agradeço essa deferência, esse convite para eu participar dessa conversa. Faço isso com maior alegria e prazer. Sou nordestino também, sou da Bahia. Tive essa participação no governo Lula, depois no governo Dilma. Fui secretário de Cultura da cidade de São Paulo e de Belo Horizonte também. Então, eu, apesar de já vir atuando algum tempo no plano nacional, eu tenho minhas raízes no Nordeste. Teve um tempo, quando era menino, que os geógrafos diziam que a Bahia era leste, mas não pegou, porque, a rigor, a Bahia faz parte de um grande contexto cultural que passa por todos os estados nordestinos, e apesar da singularidade de cada estado, de cada cidade, as diferenças, as ênfases, as habilidades culturais, é um grande contexto sociocultural que tem um papel no Brasil decisivo. O Brasil não seria o que é sem os estados nordestinos. Então, não digo só do ponto de vista da economia, não, porque o Brasil se viciou tanto nessa visão estreita, limitada, economicista, que não consegue compreender de que um país existe a partir do momento que tem uma identidade ou muitas identidades culturais. É a partir da identidade, do sentimento de pertencimento, a partir dos significados históricos que herdamos das gerações passadas, é que vai se constituindo e consolidando uma nação. Por isso que eu digo que não há Brasil sem Nordeste. Evidentemente que não há Brasil sem nada. O Brasil é uma grande unidade de dimensões continentais, uma parte dele
fica na região amazônica, no norte, a região norte, temos o Nordeste, temos o Centro-Oeste, temos o Sudeste e temos o Sul. Então, o Brasil é um contexto complexo, e isso dá uma característica importante. O Brasil, a principal identidade do Brasil é a sua diversidade. Nós temos algumas marcas, algumas áreas que são comuns a todos nós. A língua portuguesa talvez seja a maior e mais forte, o mais forte elemento de unidade do país, de identidade, mas nós temos uma diversidade enorme. Em qualquer área da cultura que você entrar, você percebe de que é preciso compreender a diversidade como um patrimônio e como a principal característica do nosso país. Olha, eu morei na Suécia exilado, morei 7 anos. Me impressionou que a Suécia é um país pouco maior do que Sergipe, que é um dos menores estados da federação. Pois bem, eles têm 3 regiões culturais, respeitam muito a identidade cultural de cada país, eles fazem um esforço enorme de disponibilizar condições iguais para todos os suecos, independente de morarem no campo, na cidade, mas na hora da cultura, eles não deixam, por exemplo, a televisão funcionar o tempo inteiro em cadeia nacional para exatamente não dissolver as diferenças, não enfraquecer as identidades, mas, pelo contrário, fortalecer o país a partir dessa compreensão de que a identidade é um patrimônio e não é um problema. Imagine o Brasil com esse tamanho, com a identidade tão forte, que a gente se sabe diferente. Um baiano, um paraense, um gaúcho, cada um sabe da sua identidade, e ao ter contato com brasileiros e brasileiras de outras regiões, sabe que está falando com pessoas, até pelo sotaque, de outras regiões. Mas, ao mesmo tempo, todos nós nos sentimos brasileiros. Nunca prosperou nenhum movimento separatista no Brasil por causa dessa capacidade de coesão que é baseada em alguns elementos unitários, comuns a todos, mas, ao mesmo tempo, numa diversidade que é um tremendo patrimônio do Brasil. Olha, nos últimos anos, desde que afastaram a presidenta Dilma, nós estamos passando o pior momento da história cultural do país. O Temer tentou extinguir o Ministério da Cultura, não conseguiu. Todas as dependências do Ministério da Cultura foram ocupadas no Brasil inteiro por artistas, produtores culturais, movimentos socioculturais. Ele recuou, mas, ao recuar, criaram uma estratégia de comer por dentro, como os cupins. Então, o Bolsonaro, quando assumiu, extinguiu o Ministério, estão enfraquecendo todas as instituições públicas, IFAM, Cinemateca, Funarte, eles estão destruindo tudo que foi construindo. Algumas coisas começamos a construir em Getúlio. Lá atrás, algumas políticas culturais, algumas instituições, eles estão destruindo as instituições, as políticas culturais que o país aprendeu a fazer nessas décadas todas, e estão fechando as contribuições e os incentivos públicos. Então, a gente está vivendo um dos piores momentos. E estão tentando restabelecer censura, perseguição a artistas. O momento não é fácil para a cultura, e a pandemia só veio a agravar, porque com a pandemia as atividades presenciais, que é uma boa parte da atividade cultural, do mundo cultural, não está podendo acontecer. Não é só aqui não, no mundo inteiro as atividades culturais ficaram muito prejudicadas pela pandemia. Então, quando você soma a pandemia e o governo Bolsonaro, você tem uma situação trágica para a cultura brasileira. Agora, é claro que o Brasil vai sobreviver. O Brasil é bem maior do que esse projeto medíocre que estão tentando impor ao país. Então, mas a gente vai ter muito sofrimento, perseguições, censura, vamos ter perda de referência, de memória cultural, vamos ter que resgatar todo esse processo e reconstituir um projeto nacional de desenvolvimento cultural para o país.
Eu acho que é exatamente isso, ministro. É um pouco surreal, né? Quem vivenciou um Brasil de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e pensar que poderia chegar numa situação como essa. Eu queria pautar agora, já funilando de certa forma, a questão dos acervos históricos, né? No levantamento de 2018, eu tive o cuidado de pesquisar, o Nordeste registrava mais de 20 mil edifícios históricos, 20 mil sítios arqueológicos, 42 bens imateriais, cerca de 250 mil volumes bibliográficos, né? 31 municípios com áreas sob proteção do IPHAN, entre eles o conjunto arquitetônico e paisagístico da Cidade Alta do Porto Seguro, na Bahia, né? O Amplo Pelourinho, a arquitetura religiosa de Olinda, o Centro Histórico de São Luís de Maranhão, que é belíssimo, né? O Centro Histórico da minha cidade, que eu falava para ti antes da gente começar, falava da minha satisfação, enquanto na época prefeito, em 2008 eu acho, de ter contribuído para fazer do Centro Histórico de João Pessoa patrimônio nacional através do IPHAN. Além de diversos conjuntos arquitetônicos, rurais, edifícios, jardins, parques históricos, enfim, considerando a enorme importância da região para a preservação da nossa história e identidade, e, de outro lado, a situação muitas vezes precária e desprotegida desses ativos culturais, né, extremamente aprofundada no desgoverno atual. Que análise você faz da relevância desse patrimônio, das suas potencialidades culturais, educacionais, turísticas, né? Na verdade econômicas, e da necessidade urgente e já tardia de políticas públicas voltadas para a defesa, conservação e uso desses acervos históricos? Ricardo, eu estou inteiramente de acordo com você. Nós temos no Brasil uma quantidade enorme de sítios e edificações que fazem parte da memória histórica e cultural do país, que não podem ser abandonadas. Nós não podemos inventar o fogo todo dia, nós não podemos perder a ligação com o legado cultural que foi deixado pelos nossos antepassados. O país, a nação, vai se consolidando na medida em que suas referências estão vivas, fortes, são preservadas, que nós pagamos um tributo às gerações anteriores no sentido de reconhecer a grandeza da construção desse país, que se manifesta nesses traços identitários, muitas vezes identidade nacional e às vezes identidade local, às vezes identidade de setores da sociedade, mas é nesse conjunto, na memória, que reside parte do desenvolvimento cultural. Não há desenvolvimento cultural sem memória. Se você perde a memória, mesmo individualmente, se você perde a memória, você não é capaz de manejar conhecimento. Então, você regride a um estágio elementar. E isso, um país, imagine a importância que tem preservação da memória. Eles estão destruindo tudo. Tentaram, ainda no governo Temer, extinguir o IPHAN e substituí-lo por uma superintendência do patrimônio que teria a função de privatizar esse patrimônio. Eles têm uma obsessão, essa turma que atualmente dirige o país, tem uma obsessão por privatização, não conseguem compreender a complexidade de uma nação. Nação não é só mercado, não é só produção e venda e circulação de mercadoria. A nação tem na sua economia uma base importante, mas tem na sua identidade outra dimensão complementar que é insubstituível. Então, a questão do patrimônio que você levanta é enorme. E eu vou complementar o que você disse. O patrimônio hoje é reconhecido pelas Nações Unidas como o conjunto de edificações e sítios que tem carga simbólica importante para a humanidade, para o país, para a região, para um grupo social importante, ou seja, essa carga de significado lhe dá e nos autoriza a dizer que ali é parte do patrimônio. É um processo complexo de definição. Eu fui presidente do Conselho Mundial do Patrimônio e sei como é complexo
como tem embates, enfrentamentos, muitas vezes um país propõe o reconhecimento de um patrimônio e o conjunto das nações não reconhece. Às vezes tem uma pitada de colonialismo, às vezes tem uma pitada de etnocentrismo. Por exemplo, o patrimônio cultural da África é sub-reconhecido e precisa ser ampliado. Se você compara com a Europa, o reconhecimento por parte da Unesco do patrimônio europeu é enorme, é justo. O que está lá é o que é patrimônio de fato e uma parte é o que tem significado mundial. Mas a África, berço das civilizações, ela tem uma pluralidade de patrimônios que precisam ser reconhecidos e não foram até hoje por essas tensões que envolvem a história colonialista do mundo. Mas o que eu ia complementar é o seguinte: além do patrimônio material, que se expressa em sítios e edificações, nós temos o patrimônio imaterial, que é o patrimônio que não se materializa em uma edificação nem em um sítio. São processos culturais, são fluxos culturais que existem, se perpetuam no tempo. Por exemplo, tem parte das nossas tradições enquanto povo brasileiro que vem dos povos indígenas, e uma outra parte vem da África, junto com os que foram escravizados, e outra parte vem dos europeus que vieram colonizar o Brasil. Então, a história da humanidade tem referências, significados que se deslocam no tempo e que são importantíssimos serem mantidas. Essa manutenção não pode ser artificial, não é um gesto de conservadorismo, de excesso de apego ao passado, mas é um gesto de contemporaneidade, ou seja, de vínculo e responsabilidade com o legado das gerações anteriores para a gente construir o presente e o futuro. E o IPHAN, a partir do governo do presidente Lula, ficou conhecido no mundo pelo trabalho de preservação desse patrimônio imaterial, porque é um conceito relativamente novo na Unesco. Olha, vou contar uma história para a gente passar para a próxima questão. Primeiro encontro que eu tive com as autoridades chinesas de cultura, a ministra chinesa disse assim: vamos encurtar a conversa. Digam o que vocês acham que a China pode ajudar vocês, e eu quero dizer o que é que o Brasil pode ajudar a China. Eu achei genial aquilo, a objetividade oriental, porque nós latinos gostamos muito do verbo. Não é? A gente às vezes se perde um pouco na retórica, mesmo considerando que a retórica é necessária, mas ela tem, nessas dimensões, está a serviço das políticas, de construções e, no caso, da memória. Aí eu disse: ótimo, o que é que a ministra quer do Brasil? Sabe qual foi a primeira coisa que ela disse? Ela disse o seguinte: eu estou aqui nessa conversa representando um país que é muitas vezes mais antigo, que tem uma civilização muitas vezes mais no tempo, mais atrás no tempo, e nós não desenvolvemos as tecnologias que o IPHAN de vocês já desenvolveu de preservação do patrimônio imaterial. É um conceito relativamente novo. A China tem uma tradição de se concentrar nos processos materiais, mas nós não temos tradição, e se a conversa for bem sucedida, o Brasil pode ajudar nós chineses a preservarmos nosso patrimônio imaterial. Não é genial isso? Que aqui no Brasil a gente não dá muito valor a essa acumulação que o país já teve de políticas públicas, de desenvolvimento institucional. Eu acho que é por causa dessa história aí de que a gente não consegue estabilizar a democracia, tem interrupções periódicas, retrocessos, quarteladas, lawfare, interrupção de processos positivos. Isso criou uma certa descrença no povo brasileiro. Mas, na verdade, a gente tem legados importantes. Esse é um dos grandes legados. Eu me surpreendi quando a chinesa me falou isso.
O IFAM tem uma expertise e desenvolveu tecnologias de preservação. E olha que a gente está só no começo nesse aspecto. O patrimônio material não é como os técnicos dizem, pedra e cal. Você vai lá, vê como era, vê o que está faltando de ladrilho, de cerâmica, recupera tal coisa, vê se tem rachadura na edificação. É uma dimensão que é complexa, mas é infinitamente mais fácil do que você preservar vivo uma atividade que vem muitas vezes da África, ou que veio dos povos indígenas, que conseguiu se reproduzir na formação da sociedade brasileira e ganhar conotações, às vezes, de mestiçagem, de amalgamento com outras manifestações. Às vezes se preservou muito parecida com a origem, mas incorporou uma outra coisa, e isso só é preservado se mantiver a autenticidade e a dimensão do protagonismo da sociedade e da manutenção daquela atividade. Eu tenho uma atração enorme por essa dimensão do patrimônio, pela sua complexidade, pelo que ela exige de conhecimento antropológico, de dinâmicas sociais. A gente precisa integrar vários conhecimentos para ter, de fato, uma posição boa como Estado democrático na relação com essa parte do patrimônio. Na verdade, preservar um patrimônio imaterial é profundamente mais complexo do que uma preservação de uma obra de 300 anos, de 400 anos. Com certeza. Evidentemente, e isso é que marca, e aí eu concordo contigo, é o que marca uma nação. Né? É a identidade que é o amálgama para dizer, olha, aqui é uma nação, ela se comunica entre si. E, Ricardo, os países europeus, na implantação do capitalismo, viveram um processo de aculturamento dos povos europeus para que eles não carregassem essa cultura originária e se dispusessem a assimilar o trabalho abstrato da produção capitalista, da produção industrial. Então, na passagem da produção artesanal para a indústria, houve uma aculturação enorme, houve perseguição a conhecimentos, a área, morreram muitas pessoas acusadas de bruxas, que era um processo de adaptação da Europa, dos seus diversos países, ao capitalismo que estava chegando. Eu não sei porquê, eu até tive uma conversa interessantíssima com o Gil, porque eu estava lendo um livro de um historiador europeu, e disse ele, Gil, o historiador aqui diz que houve uma aculturação gigantesca, coisa que a gente sabe, mas que isso foi tão profunda, a adaptação da mão de obra para o trabalho industrial, para o trabalho abstrato, como se quisesse esvaziar a cabeça das pessoas e os procedimentos tradicionais. Mas no Brasil é diferente. No Brasil e nos países periféricos, como o capitalismo não deu certo nesse nível de moldar a sociedade à sua imagem e semelhança da produção da mais-valia, aí Gil disse, pois eu acho isso. Como nós não demos certo como sociedade capitalista industrial, agora que a humanidade está passando por uma nova fase da economia capitalista, pós-industrial, onde o bem simbólico tem um valor muito maior do que o bem fixo, expresso em um corpo material. Essa é a grande economia do século XXI. O Brasil pode sair na frente. A importância econômica da cultura é gigantesca. É a maior economia que cresce no mundo. Ela não tem as oscilações para baixo, como tem outras áreas da economia. Ela só faz crescer, ela é democrática porque ela incorpora todos os saberes quando esse saber é transformado em produto cultural. O Brasil, a América Latina, a África, nós temos uma possibilidade enorme de recuperar um tempo perdido se a gente prepara nossos países para desenvolver essa economia cultural. Uns chamam de economia criativa, outros chamam economia do conhecimento, outros chamam economia do simbólico. Eu, pessoalmente, não dou muita importância a essa. Reconheço que tem diferenças,
algumas a favor de um conceito, outras a favor de outro conceito, mas, na verdade, a economia cultural eu acho que é mais sólida, porque é a que abarca o maior número e o território de atividades que tem dimensão econômica, independente da gente reconhecer. Por exemplo, a economia criativa é muito popular porque se tornou uma economia importante nos países desenvolvidos, mas ela é baseada na propriedade intelectual. É só a dimensão da cultura que pode ser transformada em propriedade intelectual que está dentro desse conceito. Mas aí eu já vou entrar no tema principal, que eu sei que é do seu interesse. E as grandes festas do Nordeste? Carnaval, São João, Natal, vários santos outros, todo um mês junino. Isso é uma economia gigantesca e uma economia popularizada, e ela não está dentro da economia criativa. Então, eu pessoalmente gosto mais do termo economia da cultura. Perfeito, perfeito. E a partir dessa tua expressão, né, é que a gente aprofunda o terrível impacto que o Brasil está sofrendo nessa guerra contra a nossa cultura que está sendo desenvolvida pelo atual governo federal. É algo assim impressionante. Mas ainda nesse tema do patrimônio imaterial, Juca, eu queria te perguntar, eu queria que você nos desse assim um painel rápido das principais manifestações, né, desse patrimônio imaterial na região Nordeste. Você já começou aí a trabalhar essa coisa da força do mês de junho, mas tem muita riqueza, né, acumulada, tem muita riqueza histórica acumulada que fortalece o Brasil. É preciso fazer um levantamento em cada estado, em cada região de cada estado, porque a diversidade é gigantesca. Quando fui ministro, mesmo antes como secretário executivo, eu fui muitas vezes ao IFAM me familiarizar com essas tecnologias e expertises que tanto encantam os chineses. E fiquei encantado, de fato. É um patrimônio, essa instituição é um patrimônio. Na área da cultura, é a única instituição de Estado que nós temos. Tem até poder de polícia. Pode prender, pode interromper uma obra até do governo federal, se ela vai interromper, prejudicar, extinguir ou algo que seja importante culturalmente. Então, agora, eu percebi algumas coisas que têm a ver com sua pergunta. Eu percebi, por exemplo, que o esforço de sermos responsáveis e científicos na determinação do que pode ser considerado patrimônio nacional, o patrimônio estadual, o patrimônio local, o conceito de patrimônio exige uma responsabilidade enorme. Para você não ficar chamando de patrimônio o que não é. É preciso ter uma carga de significado gigantesca, fazer parte da história da formação do país ou de uma região, tem que ter uma carga de significado na formação desse país gigantesca. Agora, nós somos um dos países mais ricos no mundo na área de patrimônio cultural, na área de patrimônio popular. Isso é uma... Como eu falei que na Europa houve uma destruição gigantesca, um etnocentrismo, até mataram muita gente, mataram muitas mulheres nessa época na Europa, acusando-as de bruxas, porque elas tinham conhecimentos que o capitalismo não conseguiu lidar positivamente e a ideia foi extinguir e passar a página. E nós temos uma quantidade enorme. E no Brasil, a região mais rica, mais complexa culturalmente, que tem o maior patrimônio é o Nordeste. É difícil dar conta de todas as manifestações culturais existentes no Nordeste se nós não fizermos um novo modelo de diagnóstico e de pesquisa para a determinação dessas manifestações. Todos os estados no Nordeste
tem uma riqueza gigantesca e quase sempre original e singular, se você compara até dentro do próprio Nordeste. Agora, tem regiões mais densas, por exemplo, Recôncavo Baiano, Zona da Mata de Pernambuco, o Vale do Cariri cearense. Eu estou dizendo os que eu conheço, que fui lá e passei alguns dias tomando conhecimento da riqueza cultural da região, conversando com antropólogos, com sociólogos, com as universidades recentes que abriram, a partir do governo Lula, no interior do Brasil, e que tem um vínculo cultural maior com suas regiões. É importantíssimo. As universidades são um aliado estratégico e podem montar essa estrutura de detectação da amplitude e da grandeza desse patrimônio. Não é feito ainda. O IPHAN trabalha com um rigor que demora 2 anos, 3 anos, às vezes mais, para determinar se um bem, se um processo cultural pode ser considerado patrimônio e ser oficializada essa condição. Nós vamos terminar no ano 3000, o levantamento do patrimônio cultural brasileiro. Então, eu sou a favor de manter esse rigor, manter e desenvolver essa expertise que já está em processo, mas abrir um processo anterior, que é catalogação desse patrimônio e um diagnóstico do que, dentro desse patrimônio, é frágil, pode desaparecer, ou por miserabilização da comunidade que dá sustentação, ou por um processo de urbanização selvagem. 1000 maneiras pode se destruir essa riqueza. Então, se você ficar esperando fazer de um em um o levantamento do patrimônio, faz os estudos, os diagnósticos antropológicos, sociológicos, para determinar o valor real daquele patrimônio, lá para o ano 3000, eu estou sendo otimista, 3.500, sei lá quanto, a gente vai ter o Brasil com um levantamento razoavelmente próximo da nossa riqueza. Então, eu sou a favor de a gente abrir agora, no novo ciclo democrático, que eu espero que comece em 2022, um processo que envolva governo federal, o Ministério da Cultura recriado com suas instituições fortalecidas, os governos estaduais e municipais, onde a gente vai fazer um levantamento, aí precisa construir a metodologia, tem uma série de coisas, mas construir um levantamento para fazer exatamente uma espécie de inventário dessa riqueza, porque é enorme. Olha, eu vi no Nordeste, eu não me lembro mais em que estado foi. Eu tive contato com uma senhora que era uma das portadoras de uma tradição que vem da Idade Média na Europa, onde ela declama um livro inteiro. Impressionante. O português original. E não era a única, aquilo está em extinção, está tendendo a desaparecer. Na Europa está praticamente extinto. É de uma riqueza gigantesca, porque isso gera até uma certa arte dramática específica, onde tem a memória como elemento central. Eu vi manifestações afro-brasileiras que não é o candomblé, não é a Umbanda, são familiares, mas são de matrizes culturais que não se ampliaram, mas se preservaram pelos que aqui vieram escravizados e pelos seus descendentes e que se mantêm até hoje. Muita manifestação sincrética, já misturando todas as informações culturais. Você sabe que no Brasil colônia, o Brasil chegou a inventar uma língua, a língua geral, que era uma mistura das línguas africanas com as línguas indígenas, com o português, em algumas regiões até com influências francesas e de outros, e se criou uma língua. Essa língua era tão forte que até os tribunais da coroa portuguesa adotaram. Teve que vir um rei de Portugal e proibiu o uso dessa língua, com possibilidade de punição severa para quem utilizasse, com o intuito de afirmar o português como uma língua oficial. Mas eu estou levantando esse exemplo para você ter uma ideia. A riqueza da experiência cultural brasileira não pode ser jogada fora. Os povos indígenas que sobreviveram ao massacre
a uma colonização absolutamente etnocêntrica, tem um nível de preservação dos seus saberes gigantesco. Mas onde foi a manifestação cultural foi preservada dentro de contextos mestiços e sincréticos, é preciso ter um olhar carinhoso com a cultura brasileira, com a cultura do povo brasileiro, senão a gente vai devastar tudo e isso aqui vai virar um deserto cultural parecido com outras regiões do mundo. Então, a gente tem um patrimônio na mão e precisa dar continuidade à experiência de preservação de patrimônio, abrindo essa nova frente. Isso é uma coisa que é uma opinião minha. Não sei quantas pessoas concordariam com isso. Eu já provoquei vários presidentes e presidentas do IPHAN. Eles acham que é complicado, mas dá para fazer. Uma espécie assim de um inventário da situação mais abrangente, para poder os gestores terem material para definir, com níveis de urgência maior, o que precisam de certas ações para que não desapareçam. Eu acho que, mais do que complicado, é fundamental, né? Uma retomada, numa perspectiva democrática, se ela não inclui na agenda política a questão cultural como eixo estruturante de construção de um novo projeto, ele não se sustenta, porque essa coisa que você falou do deserto cultural é o grande sonho desses caras que se alimentam do rentismo, desses caras que só têm o mesmo discurso, né, fraco, é um discurso que tenta ser modernoide, porém é profundamente vazio, né, e é destruidor de qualquer identidade, enquanto produto. Agora, ministro Juca Ferreira, sobre essa questão decisiva, né, do financiamento das políticas culturais, além do drama permanente do baixo orçamento governamental, há as alternativas de participação do custeio privado. Essa fronteira aí entre público e privado, claro que guarda virtudes, né, e conquistas, como a responsabilidade social das empresas que patrocinam a cultura, mas também guardam tensões que acomodam o financiamento público em patamares baixíssimos e, de certa forma, se tornam alvo de ataques, né, e de forças e setores ignorantes e de má-fé. Como é que você vê essas tensões, essas relações e a validade dessa estratégia de custeio por intermédio dos arranjos públicos e privados, né? E mais, que balanço é que você faz da Lei Rouanet, né, e também, dentro da Lei Rouanet, dos seus impactos positivos? Olha, você levantou um dos pilares da construção de uma política pública responsável e que tenha condições de ter sucesso no Brasil. O Estado democrático tem amplas obrigações com a cultura do país. Garantir um acesso universalizado, a sociedade produz cultura, você não vai levar cultura, a sociedade produz cultura. Agora, a sociedade não produz tudo. É preciso levar a parte da cultura que a sociedade não faz, através de bibliotecas, de centros culturais, de teatros. Agora, com a internet, facilita muito você disponibilizar informação cultural para toda a população brasileira, independente de onde ele vive no território, se é na área rural, se é dentro da floresta. Vou contar umas coisas aqui nessa fala que me impressionaram muito. Então, o Estado tem a obrigação de universalizar o acesso, e mais do que obrigação, o acesso à cultura potencializa o país a resolver e enfrentar os grandes desafios do século XXI. Não há vida democrática sem um povo com um mínimo de formação democrática, de compreender como funciona a sociedade, que os diferentes não são ameaças, porque senão a gente fica vulnerável a qualquer demagogo que vem e atiça o ódio entre essas diferenças. Não é desigualdade, é diferença. E aí você tem um ambiente de guerra, vender arma, estabelecer padrões de belicosidade de territórios
em conflito. Então, é preciso construir. Primeiro para isso, para a democracia. Depois é preciso que a cultura seja um dos pilares do desenvolvimento econômico. Povo educado, povo bem informado, povo culto, além de ter uma generosidade maior na vivência com as suas diferenças, com os seus diferentes, ele tem mais possibilidade de entender o mundo, de manejar tecnologias, a possibilidade até de inventar tecnologias. Então, para o país ser um país soberano, que pense no futuro como uma grande nação que nós temos potencialidade de ser, um dos pilares, um dos 3 ou 4 pilares mais importantes é a cultura. Então, não é um favor, não é uma despesa, não é nada disso. Isso é cabeça de... quando eu era menino, tinham os caras burrões, ignorantes, pouco afeitos à inteligência, que as pessoas chamavam cabeça de pescoço, como se a cabeça terminasse aqui atrás, naquele músculo que em algumas pessoas é muito desenvolvido. É preciso compreender a vida social, a importância da cultura. Outra dimensão é para a satisfação da condição humana de cada brasileiro e de cada brasileira. Quem tem acesso à cultura tem maior possibilidade de entender o mundo, de equacionar os desafios pessoais, de se inserir na sociedade com mais generosidade. Então, a cultura, sobre que aspecto você pensar da vida social, econômica, política, satisfação e realização da condição humana de cada brasileiro, de cada brasileira, a cultura é central. Então, assim, não pode ter esse orçamento que vem tendo até hoje. Lula foi o presidente que mais elevou o nível proporcional e absoluto do orçamento da cultura no Brasil. Eu terminei o governo dele em 2010 tendo um pouco mais de 1% do orçamento do governo federal. Nunca foi assim. Foi fruto de uma grande luta. Eu me lembro que Lula, uma vez falando num evento, aí estavam os secretários executivos na frente, na primeira linha, e os ministros atrás. Aí, quando ele me viu, ele parou o discurso, virou para trás para Gil e disse assim: Gilberto Gil, eu queria pedir um favor. Não me peça dinheiro, aumentar o dinheiro da cultura publicamente, que está me desgastando. Falou até um pouquinho. Lula sempre foi muito civilizado com todos, e com Gil ele tinha um carinho especial. Aí Gil virou para ele naquela simplicidade nordestina de Gil, porque Gil não é litorâneo, não. Gil é da Chapada. É lá de dentro. Tem mais afinidade até com o Nordeste, com o resto do Nordeste, do que com o recôncavo baiano. Aí Gil virou e disse: então, presidente, dê o dinheiro. Porque não dá para você ter uma política séria tendo 0, qualquer coisa do recurso federal. É preciso, é investimento. Isso não é despesa, é investimento, é desenvolvimento do país. Esse é o primeiro item. O segundo item é o seguinte: a experiência brasileira de participação do setor privado no financiamento da cultura não é bom. Vou simplificar, porque aqui não dá para a gente desenvolver, porque isso mereceria um programa inteiro. A Lei Rouanet foi criada no governo neoliberal do Collor de Mello. Nós também temos nossos neoliberais aí no Nordeste. E ele foi pensado a partir do seguinte paradigma: o Estado não sabe o que fazer com a cultura. Quanto mais o Estado se aproxima da cultura, mais ele prejudica. É melhor pegar o dinheiro público e repassar para a empresa privada, para que eles digam aonde deve ser utilizado. Isso é um escândalo, é um absurdo. E a materialização disso gerou o quê? O orçamento da Lei Rouanet é maior do que o orçamento do Ministério para fazer tudo: preservação, desenvolvimento de políticas culturais, formação na área, tudo, que é muita coisa. A Lei Rouanet tem mais. E quem define onde vai ser usado é a área privada. Então você pega um dinheiro público e com uma grave consequência. Antes da Lei Rouanet,
a área privada brasileira botava mais dinheiro do seu bolso no patrocínio da cultura do que depois da Lei Rouanet, porque se o bolso do governo está aberto para eles meterem a mão e fazerem marketing cultural para a empresa, por que eles vão meter a mão no dinheiro da empresa? Não tem, é ilógico. Então a culpa não é deles, a culpa é da lei. A lei gerou uma distorção gigantesca. 80% desse dinheiro, que é público, que tem responsabilidades republicanas no seu uso, 80%, é mais de 80%, 81%, 82%, vai para a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque é onde tem a maior massa de consumidores significativos e onde as empresas querem pressionar associando sua marca a um evento cultural. A região do Norte, que é uma região riquíssima, singular, a região amazônica, tem 0, qualquer coisa da Lei Rouanet. O Nordeste, com essa riqueza que a gente está conversando aqui, tem 5% de acesso à Lei Rouanet. E 2 cidades, uma vez Gil falando isso, disse no Teatro Leblon, cheio de artistas globais, artistas periféricos, artistas do morro. Aí Gil falou assim, olha, vocês me desculpem, isso logo no início da gestão dele, mas eu vou ter que democratizar o acesso a esse recurso. Então, o que é que a gente pode fazer? Vocês vão ter que se acostumar com a ideia que o Brasil é maior do que Ipanema e do que o Rio de Janeiro e São Paulo. Aí um jovem negro, não é por coincidência, levanta o braço e diz, ministro, aí Gil passou a palavra para ele. Ele disse, ó, eu dirijo o maior centro cultural da Baixada Fluminense. Tem uma clientela de milhares de jovens querendo ter acesso à cultura. Eu nunca tive um projeto aprovado na Lei Rouanet, e eu já sou gerente lá há muitos anos. Nunca vimos um tostão da Lei Rouanet. Então, quando o senhor dissesse, referindo a Gil, que a Lei Rouanet fica mais de 80% no Rio e São Paulo, diga assim, para os mesmos de sempre. Então, a distorção de concentração do acesso a esse recurso é gigantesca. E sabe o que é pior ainda? Tem várias camadas de pior. Todas as despesas da Lei Rouanet é o Ministério da Cultura que tem que assumir. Receber as propostas, analisar as propostas, definir se elas se enquadram no texto da lei, depois avaliar a prestação de contas, se fizeram, se não fizeram. Isso gera uma despesa gigantesca para o Ministério. Então, a gente não define o que vai ser usado. Vamos dizer assim, 20 mil recebem o certificado que podem receber, mas são um número ínfimo os que conseguem pressionar os departamentos de marketing das empresas de que associar a sua empresa, a marca da sua empresa, àquele empreendimento cultural, vai trazer dividendos de marketing para a empresa. É isso. Desafio qualquer um no Brasil a dizer diferente do que isso que eu estou dizendo. Porque eu passei 6 anos rodando o Brasil, discutindo com produtores, gestores, empresários, banqueiros, tentando despertar uma consciência semelhante à que existe nos Estados Unidos e na Europa, de apoio à cultura. Mas, na verdade, essa consciência não existe no Brasil. Metem a mão no bolso do Estado para fazer marketing cultural. É isso. Agora, alguns até fazem coisas bem feitas. Tem institutos de bancos e de grandes empresas e de empresas de comunicação que uma parte da sua programação é meritória. Mas o que não é meritório, empresas que têm níveis de rentabilidade das maiores do mundo, pegar dinheiro público para fazer marketing cultural para a própria empresa. Isso não é decente, isso não é legítimo, isso não pode fazer parte do projeto e dos mecanismos de um Estado democrático. Bom, ministro, e para o Nordeste, com as condições de uma empregabilidade menor que a do Brasil, né, em média, né, com industrialização também mais baixa,
Qual seria o modelo de fomento que nós poderíamos pensar nesse novo ciclo democrático que se coloca por uma necessidade extrema civilizacional, se coloca para o Brasil? Olha, eu conheci Henrique Iglesias, que era presidente do Banco Interamericano, e Violeta Reis, quando estava se criando o Prodetur. Eu tinha recém-chegado do exílio e conheci Violeta, tínhamos uma interlocução importante, e Henrique Iglesias me convidou para participar do lançamento do Prodetur. E conversando com ele, ele me disse uma coisa, confirmando o que eu já sabia. Ele disse, olha, a contribuição que nós vamos dar com o Prodetur é montar uma infraestrutura gigantesca de hotéis, de trades, de empresas, que possibilite fazer com que esse potencial econômico do turismo no Nordeste atinja patamares satisfatórios e crescentes. Vai se aprimorando, vai se investindo mais. E, de fato, a contribuição do Prodetur, eu não sei o balanço que você faz, mas foi enorme para a passagem para um patamar de turismo maior do que era até então, baseado numa infraestruturazinha espontânea que existia no Nordeste até o Prodetur. Mas ele me disse uma coisa, numa conversa, que ele disse assim, você tem razão, as duas grandes atratividades do Nordeste, tem outras, a riqueza natural, as praias principalmente, mas uma série de possibilidades de interiorização com atrações de outro tipo, e a cultura. Ele me disse assim, a cultura vai demorar mais, porque falta consciência nos gestores e nas elites do Nordeste de que se fizer um trabalho consistente no plano do desenvolvimento cultural, incluindo preservação, proteção do patrimônio, educação e formação na área de cultura, estímulo à formação de pequenas, médias e grandes empresas culturais, trabalho e elaboração de produtos culturais, de finalização. Quer dizer, vou lhe dar um exemplo. Quem é a maior estrela musical aí do seu estado? Chico César, Zé Ramalho. Incluindo os que já morreram também. Eu penso que Geraldo Vandré tem uma... alguém... Sivuca é daí? Sivuca, de Itabaiana. Então, vou dizer, você falou em nomes gigantes que estão vivos. Zé Ramalho. Sabe, quando eu fui secretário de Cultura de São Paulo, eu levei Zé Ramalho para a virada, e foi um sucesso absoluto. Até perder de vista o público do show dele. Chico César é um gigante. Desde que fez aquela música Mamãe África, Chico César é um fenômeno musical do Brasil. Mas eu queria que você chegasse ao nome do Sivuca. Vandré, importantíssimo também. Sivuca é conhecido no mundo inteiro. Sivuca é considerado artista, grande artista, um dos maiores do mundo, em toda a Europa, no Japão, no Oriente. Eu morei exilado e depois voltei lá para trabalhar mais de 10 anos na Europa. Morei na Suécia, morei na França, morei na Espanha e conheço. Sivuca é um gigante. Ele e Hermeto Pascoal, outro artista, grande artista nordestino, tem seu espaço próprio na indústria musical da região. A quantidade de memória de shows que Sivuca fez na Europa toda e no Japão estão lá perdidos, e um dia desse alguém vai gravar em cima da fita outro programa, algum desavisado. Nunca tivemos a sensibilidade de preservação da memória dessa experiência gigantesca nordestina, que é essa região tão rica em música popular, tanto a música popular feita pelo povão, quanto a música que subiu no palco.
Eu deixei dinheiro, quando estava saindo do Ministério, eu deixei dinheiro para fazer um centro de referência Sivuca, um centro de referência Hermeto Pascoal e um centro de referência Luiz Gonzaga. Só foi construído o centro de referência Luiz Gonzaga porque o governo local de Pernambuco entrou com sua parte e coordenou o processo de formação, que é hoje o Cais do Sertão, acho que se chama o museu. Não saiu como eu gostaria, porque, na minha ideia, era um centro cultural articulado com Exu, onde a terra de Luiz Gonzaga, então você desenvolveria um turismo cultural que começaria na capital e teria desdobramento na região, seria uma forma de apresentar culturalmente o estado de Pernambuco e o Nordeste, mas é de bom tamanho. Não avançou o de Sivuca, nem o de Hermeto. Então, é o seguinte, a dificuldade que eu tive é uma dificuldade de que os gestores locais, as elites políticas e culturais locais, ainda não têm uma compreensão da riqueza e da importância cultural do Nordeste e de como transformar isso sem degradar, sem degenerar, sem cooptar, num grande impulso de desenvolvimento econômico e cultural e social da região. Então, acho que uma política cultural tem que ser ampla, tem que ter um fundamento baseado nas experiências bem-sucedidas no Brasil e no mundo, tem que abarcar de preservação de patrimônio a estímulo e fomento à produção, ter grandes eventos. O Nordeste tem tamanho para ter um grande evento nacional ou até mesmo internacional que não seja necessariamente associado ao São João. É bom que tenha os de São João, mas pode ter um gigantesco, como Cancún já teve, como na Itália 2 ou 3 cidades já fizeram, como tem na Suíça. Uma vez eu estava viajando na Itália, quando eu morava na Europa exilado, e cheguei numa cidade e vi lá, Festival de Música Brasileira. Já era 10º, sei lá, o número de edições que teve. Estava Gil, estava Caetano, estava Djavan, estava, vamos dizer assim, uma parte dos melhores músicos. Por que a gente não consegue organizar isso? Por que a gente não pensa em organizar, junto com os latino-americanos, festivais internacionais que a gente possa ter uma força e um peso cultural, político e econômico que dê condição de ser uma alavanca importante para o desenvolvimento das políticas culturais? Acho que tem uma coisa meio travada, um freio de mão puxado na hora que vai se pensar políticas culturais, porque ainda está no campo das despesas. Não se percebe que é investimento no desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da democracia brasileira, assumindo sua pluralidade, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Eu tive uma época, eu tinha um projeto que a ONU gostou, Jardim das Folhas Sagradas, e me levaram para um grande encontro que teria preparatório do Habitat 2. Já teve uns 5 ou 6, não me lembro quantos habitats, que é a grande reunião da ONU sobre a questão urbana. Aí me levaram para eu falar, era um projeto que envolvia assumir as culturas populares, no caso, inclusive, do centro do projeto, era a cultura religiosa de origem africana, como um vetor de desenvolvimento social, humano e político. Aí me apareceu um público grande, me apareceu um professor da Universidade do México que disse que ele teve uma ideia parecida, mas não tinha conseguido ainda implementar, que era aproveitar as culturas tradicionais mexicanas, que são gigantescas, como o Brasil. Olha, México, Colômbia, tem países que têm características muito parecidas com a gente, do ponto de vista cultural. Ele disse assim, eu já consegui fazer alguns diagnósticos e algumas pesquisas. Aí me perguntou, você sabe que a cultura dos mariachis
Mariachi é aqueles músicos tradicionais mexicanos com aquele chapelão enorme, tocando músicas que foram muito populares na Revolução Mexicana e que se enraizaram como patrimônio do povo, faz parte da experiência social, política e cultural. Ele disse, você sabe que é uma economia gigantesca? Muita gente vive de fazer música mariachi, muita gente financia sua família fazendo música mariachi. E eu até brinquei com ele, eu disse, pô, tem mariachi pra caramba no México, você levanta uma pedra, tem um grupo mariachi tocando embaixo da pedra. Você olha para cima de uma árvore, tem grupo mariachi em cima da árvore. Ele diz, pois é, com essa exuberância, nunca se pensou em dar um atendimento e uma preparação para melhorar o nível, para gerar uma organização microempresarial satisfatória para fazer seu trabalho. Tudo isso é criação do povo mexicano. Então, eu vi ali o Brasil, quando ele estava descrevendo essa dificuldade de perceber a importância daquela economia popular, eu vi o Brasil, eu vi as feiras populares no Brasil com os violeiros, os desafios, a quantidade enorme de celebrações religiosas mestiças ou de um catolicismo popular que tem no nosso Nordeste inteiro, na área rural das pequenas e médias cidades, escorrendo para as grandes cidades. Nos bairros populares, no Nordeste, você tem essas coisas, a manifestação dessas, que tem origem rural, mas o povo vai se adaptando, tem que migrar para a cidade, ele leva a viola, leva o pandeiro, vai o filho. Uma vez eu me emocionei no centro de São Paulo, a primeira vez que eu fui em São Paulo para morar alguns meses, isso tem 40 anos ou mais, e tinha uma família nordestina, o pai cego, a mulher, e um filho e uma filha, entre 10 e 12 anos, dois, tocando música nordestina ali no centro de São Paulo, aqueles arranha-céus, e a música ecoando naquelas ruas, e o povo, que boa parte é nordestino migrado, ou tem origem no Nordeste, encantado com aquela família. Tá aí para a gente ver, é só ter sensibilidade e capacidade de transformar em política pública, investimento do Estado brasileiro no povo, na sua cultura, no seu desenvolvimento econômico, na sua sobrevivência. Quase tudo está por ser feito. Eu acho que a gente pode incluir isso num novo ciclo democrático. Essa questão que você coloca da importância da gestão pública, da responsabilidade, mais do que da importância, a responsabilidade da gestão pública, ela é fundamental e, de certa forma, na gestão pública, como se o aperto é generalizado, né, uma grande parte dos gestores olha simplesmente como despesa. Eu tive a oportunidade de passar pela gestão pública, eu fui prefeito quase 6 anos de João Pessoa e fui governador 8 anos da Paraíba. E tentei de todas as formas, primeiro me cercar com gente que expressasse um outro tipo de postura, um outro tipo de entendimento, né, em relação ao conceito de cultura. Eu tive a oportunidade de aprender muito com gente como Luiz Carlos Vasconcelos, que foi secretário na prefeitura, Lau Siqueira, que é um puta de um poeta, um grande poeta, é gaúcho, na verdade, mas veio para aqui nas andanças há muito tempo, ficou por aqui com Chico César, e eu lembro que Chico chegou na prefeitura, eu fiz um convite. Chico César é um gigante. É um gigante. E Chico, eu o convidei mais por desencargo assim, de consciência e tal. Eu disse, mas Chico não vai voltar para cá para ser, na época era a prefeitura de João Pessoa, para ser secretário de Cultura, mas ele disse, eu topo na hora. Eu digo, porra, que bacana. Então, o Chico veio e depois passou mais 4 anos como secretário de Cultura no Estado. E eu percebia, né, como foi difícil a gente mudar, tirar aquela coisa do forró de plástico, somente comercial, para poder colocar um outro tipo de forró, colocar o erudito ali ao lado do popular, sabe, criar
um programa que a gente criou aqui, que espalhamos orquestras populares nas áreas onde o nível de violência era mais alto, então nas áreas, né, mais difíceis. Então a gente criou 27, pelo estado como um todo, 27 orquestras dessas dentro do programa Clima, e a gente via a resistência, né? A resistência, por exemplo, do cara ter lá uma vendinha, ter lá no centro histórico uma lojinha, num prédio extremamente belo, tombado, né? E aí ele faz uma guerra para colocar uma placa com o nome da sua loja, cobrindo toda aquela beleza. Eu dizia, mas você está perdendo, mas ele não entendia. Portanto, eu acho que esse caminho aí é o caminho da educação, é um caminho de um ciclo mais longo, né? Democrático, verdadeiramente democrático. E eu queria encerrar essa entrevista, essa brilhante entrevista com você, Juca Ferreira, era fazendo um exercício, que é o exercício que eu sempre fiz comigo, né? Se eu queria saber se a gente tinha mexido bem nessa parte cultural, eu dizia, o que é que seria, vamos dizer assim, dos espaços destinados a teatros, se retirasse aquilo que que o governo conseguiu implantar, né, ao longo da nossa passagem. Aí chegava lá, conseguimos 4.900 espaços de teatros, né? Construímos aqui alguns teatros, reformamos outros. Então, aí, se você tirasse isso, aí você percebia a importância, né, daquilo que foi feito. Da mesma forma era na educação, na saúde, eu sempre fiz esse exercício. E eu queria que você, como um excelente entendedor disso tudo, desse Brasil real, queria que você dissesse, na tua opinião, como é que seria esse Brasil cultural, né, forte, pujante que nós temos, apesar de tudo e de alguns, né? Como é que seria esse Brasil cultural se nós tirássemos a cultura que tem raízes, ou a cultura que floresce, ou a cultura que resiste na região do Nordeste? O que é que a gente perderia na essência? Perderia o potencial que a região tem nessa cultura que sobreviveu, se desenvolveu, se reproduziu, se modificou, se adaptou, se amalgamou com diversidade de situações e que é um grande patrimônio. Nós temos que levar a sério esse conceito de patrimônio. Patrimônio é algo que precisa ser preservado e estimulado que se desenvolva. Então, eu vi coisas por aí afora. A Suécia, por exemplo, tem um bairro chamado Gamla Stan, Cidade Velha. É de 1300. O Brasil nem, pelo Alves Cabral, nem tinha pensado em nascer. Eles desenvolveram um projeto de preservação do bairro inteiro, que é a Cidade Velha, onde tem alguns sítios, algumas ruas e algumas edificações que são preservadas na sua integridade, sem nenhuma adaptação à atividade contemporânea. Uns 20% eles adaptaram para que funcionassem empresas, principalmente empresas de alta tecnologia, que não implicasse em mutilação, nem enfraquecimento da estrutura construída, herdada de 1300. Um projeto de desenvolvimento. O resultado hoje é o bairro, eu não sei dizer se é o mais, mas um dos bairros que mais contribui para a economia da cidade. Fluxo turístico, ali tem uma economia cultural fortíssima, produção de todos esses conteúdos digitais, ali é um centro importante, formação. Então, é preciso partir do real, com muita gana, muita vontade. As dificuldades vão ser enormes. A burrice se instalou no Brasil. A burrice, a ignorância, a boçalidade se instalou no Brasil de uma maneira tal que, quando você começar a falar nisso, muita gente vai lhe olhar com o maior desprezo do mundo, porque tem como referência Miami ou essas cidades do hemisfério norte que eles costumam ir passar férias,
ou que gostariam de ir passar férias. É preciso amor ao Brasil, é preciso ter conhecimento dessa cultura, é preciso trazer as universidades para ajudar a produzir essas políticas, é preciso formar gestores, formar artistas, formar técnicos, formar pessoas na área de preservação, é preciso gerar linhas de investimento e financiamento de novos modelos de negócio, sempre tendo claro de que a dimensão econômica da cultura é caudatária da sua dimensão simbólica. Se ela ultrapassa certos limites, ela passa a ser prejudicial. Vou dar um exemplo. Eu era ministro, estava no aeroporto em Brasília, indo para São Paulo, ia participar de um seminário, e de repente eu vejo aquela balbúrdia. Eram mães de santo do Nordeste, a maioria da Bahia, tinham ido para um evento em Brasília, me reconheceram e vieram. Foi uma festa danada. Eu, que sou tímido, fiquei até inibido, porque o barulho, a balbúrdia, atraiu a atenção do aeroporto inteiro. Aí, passado o primeiro momento, uma delas virou para mim e disse: Doutor Juca, o senhor é um homem que é amigo nosso, compreende a nossa importância e é influente. Peça à Bahia Tursa para não querer modificar as festas dos orixás para adaptar a fluxos de turistas que vêm do Japão e da Europa e dos Estados Unidos. Agora mesmo estão na pressão sobre a gente para a gente mudar a festa de Ansan, que vai chegar um navio japonês na cidade. Ora, se eu aceito modificar a festa de uma das orixás mais importantes do candomblé, eu mesmo não vou mais me levar a sério, a religião vai se esvaziar completamente e eu, como representante da religião, zero minha possibilidade de contribuir para a espiritualidade do povo baiano. Segundo, os fiéis não vão mais me respeitar, porque ninguém é bobo. Então, por favor, peça a eles que não façam essas pressões, porque essas pressões vão destruir nosso trabalho, nossa religião e nossa ascendência sobre o povo de santo. Eu peguei o avião para São Paulo e aquilo não me saía da cabeça. E eu disse assim: acabei de receber uma aula de gestão cultural. Mesmo sabendo de que qualquer atividade cultural, mesmo as religiosas, tem uma dimensão econômica que não depende da vontade de ninguém, se não há uma consciência de que essa dimensão econômica tem que se submeter à dimensão principal, que é cultural, religiosa, seja o que for, aquela pretensão econômica vai destruir, como se estivesse matando a galinha dos ovos de ouro. Claro, ali era um fato religioso que ganha uma carga simbólica maior ainda. Mas se você estica muita corda, tentando ganhar no outro dia de manhã, o que é necessário criar um ambiente favorável para a cultura, onde todos ganham, onde os grandes promotores sejam respeitados, onde os processos produtivos e suas capilaridades com outros aspectos da vida popular sejam também respeitados e apoiados e estimulados, a gente, na verdade, não vai conseguir muito adiante. Esse é um problema do Brasil: o imediatismo, a ganância, a usura, quer ganhar no outro dia de manhã, não aceita viver os processos no tempo natural de cada processo. Então é isso, eu acho que é difícil, mas não é. A gente já tem uma quantidade grande de gente no Brasil que vem se formando na gestão cultural e na reflexão do papel do Estado junto à cultura, que eu acho que a gente pode ter, no novo ciclo democrático, um ponto de partida muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Ministro Juca Ferreira, foi um prazer enorme ter tido a oportunidade de te ouvir mais atentamente e também de aprender muita coisa, ou de rememorar muita coisa, e ao mesmo tempo sinalizar para esse Brasil, né, que isso que nós estamos vivendo é um acidente de percurso. Se nós não tivermos clareza nisso, nós teremos diante de todos nós uma catástrofe sem limites.
o país passa por um processo profundo de destruição e, inclusive, principalmente na área cultural. É por isso que essa tua entrevista aqui no Pense Brasil Nordeste, pela TV GGN, tem uma importância capilar, fundamental. Eu conversei aqui com o ministro Juca Ferreira, ministro por 2 vezes do Brasil, no final, nos 2 anos do governo Lula, depois também a partir no segundo governo da presidenta Dilma, né, um sociólogo, enfim, alguém profundamente antenado com a alma brasileira, com a identidade nacional. Agradeço muito por essa entrevista, né, e voltaremos, sem dúvida nenhuma, com outros temas, que são temas que discutem e aprofundam o conceito de Brasil a partir de um olhar que existe numa parte importante deste país, que é exatamente a região Nordeste. Muito obrigado. Que é a minha região, né? A grande região. E é minha também. Eu sou daí. A nossa. Ricardo, eu quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer para mim. Acho que você está indo no caminho certo, incluir a cultura como uma dimensão importante da vida nacional e fortalecer essa riqueza cultural do Nordeste. E conte sempre comigo. Abraço para você, para os ouvintes, para os que acompanharam nossa conversa, para a infraestrutura aí, que são muito simpáticos. E até a próxima. Forte abraço. Saúde e vida longa. Até logo. Igual.